Haikyuu, quarta temporada, primeiro episódio e os dois OVAs. Gente, talvez eu tenha muito mais a falar sobre os dois OVAs do que esse primeiro episódio. E antes de começar a vinheta, sejam bem-vindos ao meu canal, mas venham na maciota, tá certo? Eu acho que foi muito inteligente da parte da Crunchyroll, ou sei lá quem tomou essa decisão, de colocar esses dois OVAs junto com o primeiro episódio. Por quê? Porque esse primeiro episódio ele foi um pouquinho mais parado, ele não teve tanto jogo, ele foi muito mais uma preparação para o que vai acontecer. E esses dois OVAs eu não tava botando fé nenhuma e eu gostei muito mais do que o episódio em si. Então, como eu ia dizendo, foi muito inteligente essa decisão de colocar esses dois OVAs, porque a gente tava 4 anos sem o anime de Haikyuu. Então a gente tava cedendo por partida, e teve isso nesses dois OVAs. Esses dois OVAs também, eu acho que eles servem muito bem para você mostrar para algum amigo seu que não viu Haikyuu ainda, e entender o que é o universo de Haikyuu. Ali tem todos os elementos que você precisa para entender Haikyuu. Tem os conflitos entre os personagens, tem as partidas, tem a animação boa. Esses dois OVAs, eles me fizeram perceber o quão Haikyuu é primoroso em fazer a gente se importar com personagens secundários. Eles constroem muito bem personagens que são até de outros times, e quando esses personagens perdem, a gente se importa, a gente fica, de certa forma, com uma certa pena deles. Eu acho que o nome desses OVAs, o protagonista deles foi o Levi. Eu acho que ele é a figura central ali dele. Inclusive, ele tem um contraste que tem um paralelo com ele e com o Bokuto, né? Os dois são jogadores impulsivos que, acabam ficando desequilibrados na partida e precisam de algum incentivo externo para se sair bem. Tanto que no comecinho do primeiro episódio fala que, vamos precisar de uma menina pra incentivar o Bokuto. Não precisa disso, que ele consegue se virar bem aí. Ou seja, mostra o quanto o Bokuto ele é mais experiente emocionalmente do que o Levi. Não só o Bokuto é mais experiente emocionalmente que o Levi, o parceiro dele também é. O parceiro dele sabe como utilizar o emocional do Levi a favor dele. Ele sabe que o Levi ele fica com aquela memória muscular viciada, né? Porque a gente, quando fica nervoso, a gente acaba vestindo os mesmos movimentos que deixa a gente confortável. Tratou essa questão física que eu não tinha visto antes em Haikyuu, pelo menos eu não tava me recordando. Enquanto isso, o parceiro do Levi, o Kema, ele não sabe exatamente como usar a emoção a favor do Levi. Ele tenta ser aquele amigo que tenta usar o outro como exemplo pra incentivar. Ele fala, né, o Renato é melhor. Só que isso deixa o Levi mais desmotivado, e por isso que eles acabam perdendo. Pra mim já valeu ter apenas assistido só pela piadinha ali com o Levi, na hora que ele começa a acertar as bolas. Daí tem uma menininha que fala, nossa, olha o Levi, que lindo que ele é. Daí tem a irmã do Levi falando, vai ser minha cunhada, que linda. Daí ele erra, daí a menina, não quero mais. Mas eu ri muito nessa parte, cara. E o segundo episódio reforçou esse negócio de como tratar as pessoas a partir do personagem do Yaku. O Yaku, ele sabe como tratar o Levi pra incentivar o Levi. E ainda assim, quando ele se machuca, daí entra outro jogador e que tem uma dinâmica melhor ainda que o Yaku, não lembro o nome dele, e eles acabam ganhando. E uma coisa que o Haikyuu trabalha bem e mostra nesses dois episódios é a questão da rivalidade entre os membros do próprio time, além da rivalidade de membros de times opostos. A gente tem o Levi e o Kema, daí tem o Yaku com o Kuro, e o legal é que dá pra ver o quão parecido eles são com o Hinata e com o Kageyama, né? O Nekomata já é meio que um espelho do time do Karasu, claro, ele tem essas diferenças, mas eu acho que ele talvez seja o time que você mais se simpatiza depois do Karasuno. E eu queria elogiar a caracterização do time do NoHeb, principalmente do líder, não lembro o nome, que ele, às vezes o Haikyuu não é meio literal, que ele parece uma cobra e ele fica envenenando a mente do time do Nekomata, e eles são trapaceiros. Legal, tá, meio caricato, mas legal. E o líder do NoHeb tem uma redençãozinha, também gostei disso, porque a gente acaba se importando com os personagens que são do time adversário. Haikyuu faz isso. E o final do episódio mostra o quão importante é o trabalho de equipe, mas sem ser aquela coisa clichê de o poder da amizade. Não, ele mostra, ele exemplifica como funciona o trabalho em equipe. Não é uma coisa de graça assim só pra você achar bonitinho ser amigo das pessoas. E agora finalmente vamos pro episódio 1 em si. Galera, antes de assistir os episódios de Haikyuu, eu tava vendo uns vídeos do canal do Alexander, que é inglês, pra quem tiver um bom domínio do inglês, dá uma conferida lá no canal dele, porque o cara é muito bom. E ele explora bastante a questão de temáticas dentro do Haikyuu. Uma das coisas que ele fala nas reviews dele, nos vídeos dele, é que o Haikyuu trabalha muito bem a rivalidade, como eu já tinha dito, entre os membros do próprio time Karasuno. E eu fui pego de surpresa nesse primeiro episódio, porque ele foi literalmente sobre isso. Foi como o Hinata lidou com a inveja do Kageyama e do Tsukishima. Tanto que ele faz o que ele faz no meio do episódio, ele quer se infiltrar nos treinos dos melhores calouros de Miyagi. E acho totalmente compreensível o moleque na idade dele ficar indignado com o fato de ele não ter se chamado pra nenhum dos dois treinos especiais. E ele, por ser um cara baixinho, ele faz todo sentido ele se importar tanto com esse negócio de quem tá crescendo mais. Tanto que ele fala pro Kageyama que, em termos de quantidade, ele cresceu mais que ele. Mas pro Kageyama tanto faz, né? Tipo, ele já é alto. E eu acho que Haikyuu fala muito da rivalidade do Kageyama e do Hinata. Nas primeiras temporadas,
na segunda e na terceira principalmente, isso ficou um pouco meio de lado. Isso era mais evidente na primeira. Olha, eu não li o mangá, mas eu acho que o final de Haikyuu vai ser uma partida entre o Kageyama e o Hinata. E esse evento de o Kageyama ser chamado e o Hinata não, acho que sedimentou mais a rivalidade entre eles. Quando o Hinata ele faz besteira, ele leva uma bronca do Takeda. E o Takeda, pela primeira vez, ele mostra uma posição um pouco mais agressiva. E faz todo sentido, porque naquele âmbito ele sabe o que ele tá fazendo. Lá é a responsabilidade dele. Ele não sabe nada de vôlei, mas ele sabe como lidar com jovens, adolescentes, ele é um professor. E voltando pros vídeos do Alexander, tem um vídeo que ele fala só sobre o treinador Washijo, que é o velho lá da Shiratorizawa, tem a voz do Freeza do Dragon Ball. E tem a questão que o Washijo, ele fica na... Oi, Suri, tudo bom? Gente, essa daqui é a Suri. Dá um oi pra Suri. Tem a questão do Washijo, que ele vê o Hinata como uma prova de tudo que ele poderia ter sido. Por quê? Porque o Washijo, ele acreditava que ele não podia ser um bom jogador pelo fato dele ser baixinho. E ele ficou com isso na cabeça. E ao ver o Hinata, ele vê alguém que conseguiu fazer isso. E é uma antitese de tudo que ele poderia ter sido. É uma antitese de tudo que ele acreditava. Que é o fato de que você precisa ter jogadores fortes, altos pra ganhar. E na psicologia a gente tem um negócio que a gente fala que é projeção. O que é? É quando você odeia características de uma pessoa, mas no fundo você sabe que você é parecido. Por exemplo, você odeia uma pessoa que fica traindo a namorada, mas você trai sua namorada. Não você é hipotético. Então eu sinto o seguinte, que aquela maneira de ele falar que você só é bom perto do Kageyama e você só vai pegar a bola, é uma maneira de manter o Hinata perto, porque assim, antes ele desprezava o Hinata completamente. Agora, apesar de rejeitar um pouco da ideia do Hinata ser um bom jogador, ele ainda tem uma curiosidade, ele quer manter ele por perto, pra ver se ele tava errado esse tempo todo. E no fim do episódio teve uma mensagem que foi alternando, né, que foi daquele treinador do treino do Kageyama, que fala que talento tem que ser mostrado, tem que aparecer. E no final o Hinata aparece, e aparece uma porta de CGI muito bem feita. Eu acho que eu nunca mais vou elogiar uma porta de CGI na vida. Ele fala, estou aqui pra pegar a bola. Hinata teve um arco de humildade ali, apesar de ele saber que ele é capaz. Haikyuu voltou bem, como eu disse, foi muito inteligente colocar esses dois VAs pra gente ter um gostinho de saber como tá a animação. Disseram que mudou o staff, eu não tô muito ligado nesse assunto específico, mas eu não senti muita diferença, pra mim tá de boa, pra mim eu tô gostando igual, tá acima da média. Galera, vou agradecer quem assistiu o vídeo até aqui, eu sei que eu tô com problema de iluminação, eu particularmente eu acho que ele não compromete a mensagem, essa questão visual, mas pode ser um desagrado pra quem tá assistindo. Eu pretendia mesmo gravar esse vídeo de tarde, mas enfim, os episódios atrasaram um pouco hoje e eu tive que gravar um pouquinho no comecinho da noite. E eu tenho outros vídeos pra gravar, então todo o tempo é precioso. Tive que gravar agora, eu espero que vocês entendam. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir pra vocês darem um like, se inscreverem, assim vocês vão ajudar a desflopar o canal flopado. Muito obrigado e até a próxima.